Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, queridos. Queremos nessa noite glorificar a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Aleluia. Que é de poder estar aqui em mais um Pão de Fé. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm estado conosco. Aleluia. Para nós é um privilégio da parte de Deus poder estar com vocês aqui. Hoje está conosco uma pessoa especial, nossa missionária Isabel, Aleluia. juntamente novamente com a missionária Janaína. Nós queremos nesta noite deixar para vocês, diante de todas as situações que estão se acontecendo no mundo, na terra, no Brasil e afora, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, que nesta noite o Espírito Santo esteja entre nós. Vamos orar ao Senhor para a gente darmos início a este podcast. Soberano Deus, eterno Pai. Aleluia. Pai querido, Pai da nossa alma, glorificamos a Ti por essa oportunidade, por este privilégio, Deus, que é de poder estar em Sua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder, Pai, por meio deste veículo de comunicação, que é a internet, que é grande, estar deixando, Pai, uma palavra de consolo para esta pessoa que está precisando, para esta família que está carente, para este pai, esta mãe, este filho, esta filha, estes familiares que estão precisando de uma palavra de fé. Que o Senhor nesta noite venha nos usar, Pai, com intrepidez, com autoridade nesta noite, Jesus, para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Pai querido, queremos nesta noite, Deus, entregar a Ti tudo aquilo que está sendo feito para Ti nesta noite. Usa suas servas, usa suas filhas, como de costume, Pai, para que o Seu nome seja glorificado. Que o Seu Espírito Santo esteja entre nós e dentro de nós, para que possamos ser usados como ferramenta Sua nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos dar ali uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa noite é especial. Por que especial? Porque é mais uma noite que nós estaremos entrando em um tema muito legal, um tema muito rico em informações, muito abençoador. E nesta noite nós queremos ministrar na sua vida para que você seja abençoado, para que nós sejamos abençoados. Tivemos falando de diversos temas importantes, falando sobre ansiedade, depressão, sobre metanoia, que significa a mudança de mente, a transformação de mente. Tivemos diversos temas. Você que não está nos acompanhando, mas que quer assistir, está lá no nosso canal, que é o Asdro Oficial, tá? Entra lá, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta, a sua dúvida. Talvez você quer algum tema que você queira que nós traremos aqui, e assim será. Amém? Hoje estaremos diante de um tema muito bonito, que é um tema e uma pergunta que eu fiz, que Deus permitiu que nós fizéssemos, que é deserto ou terra prometida, ou assim sucessivamente, terra prometida ou deserto, né? Porque muitas pessoas têm se distanciado da promessa, se distanciado das coisas que Deus tem para nós, e hoje nós falaremos sobre isso. Quero deixar aqui aberto para as missionárias, estar se apresentando, para estar deixando uma boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando. Amém? Fica à vontade, missionária Janaína, missionária Isabel, deixa Deus usar vocês, tá bom? Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sou a missionária Janaína, estou aqui para transmitir para você aquilo que o Espírito Santo me colocar nesta noite. Para falar a vocês, eu vou estar aqui, pronta para falar. E que o Espírito Santo de Deus possa falar
no íntimo do teu coração nesta noite. E que você possa entender o objetivo dele. Amém? Fica à vontade, missionário. A paz do Senhor, boa noite. Que possamos nessa noite ter as nossas mentes abertas, né? Porque é um tema muito forte, né? Falar de deserto, ainda mais na época, nos tempos que estamos vivendo, de muitos conflitos, aflições, descobertas, né? E o deserto, ele é um tempo de conhecimento, da gente se conhecer e se conhecer a Deus. Então, eu creio que vai ser um tema muito forte que, além de ter nos confrontado e a gente ter aprendido muito, que o primeiro a aprender somos nós. É verdade. Aleluia, louvado seja Deus. E eu creio que você também aprenderá muito sobre esse tema, porque até chegar na Terra Prometida, tem que passar por esse deserto, até porque a Terra Prometida não é qualquer coisa, não é uma coisa banal que você vai pegar hoje e amanhã você descartar, ou não querer mais, ou não dar valor. A Terra Prometida, ela já te encaminha já para a vitória eterna, né? Que é a salvação em Cristo. Aleluia. E para você chegar na Terra Prometida, você tem que ser aprovado no deserto. É por aí. Porque o deserto, ele mostra quem você é, como você é, quem está com você, quem não está. Aleluias. E aonde você vai chegar. E aonde você vai chegar. Aleluias. Verdadeiramente, presbítero Tiago. Porque é uma passagem muito profunda essa da Terra Prometida. Aleluias. No Salmo 119 ele vai dizer, né, o salmista, que no versículo 71, foi necessário que eu fosse afligido, né? Eita. Aleluias. Para que eu aprendesse dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. Então, assim, não há conforto sem confronto. Glória. E não tem como alisar, né, no lugar de confrontar. É como eu ter, vamos dizer, eu ganhei um cachorrinho, eu ganhei ele bebê, né? Bebê, né? Ele vai ser criado. Ele vai ser criado da forma que eu criá-lo. Verdade. Né? Porque ele veio beber para mim, então ele vai ser o que eu educo ele. Ele vai ser o que eu passo para ele, o que eu convivo. Então eu tenho que pegar já de pequeno e já domesticando ele para ele ter um equilíbrio, para ele ter paz, ele saber aceitar ou não, entendeu? Mesmo que isso gere um desconforto, um confronto dele comigo, não é diferente com Deus, entendeu? Não comparando-nos ou comparando a você, a um cachorrinho. Estou dando só aqui um exemplo, entendeu? De como que é um deserto, dando um exemplo bem longe, entendeu? Então, assim, quando Deus bota a gente no deserto, presbítero, eu vejo assim, ele pegou a gente ali pequenininho, né? A gente começou na fé, isso serve até para quem agora está se batizando. Vai ter um tempo do deserto da aprovação, aleluia. É necessário a gente passar nesse fogo, para a gente ser forjado. No decorrer da caminhada da criação, né? Vamos dizer dele, eu vou ter que domesticá-lo de forma que ele venha ter uma estrutura forte, para o sim, para o não, para cuidar da casa, para, se for preciso, ele também perder, né? Porque assim, o cachorro, ele é um animal que ele é muito amigo, né? Eu já vi assim, cachorros ficar doentes por uma pessoa da casa falecer. Então, assim, o deserto, ele prepara a gente assim, para o ganho, para a perda, para tudo. É uma verdadeira escola, né? A escola de Deus se fala, né? E assim, eu também já vi assim, cachorro ganhar as coisas e também não querer deixar a criança da casa encostar, por ter ciúme, né? Porque ele também se sente, né, um filho. E muitas das vezes a gente não quer dividir o que a gente tem. Só que no deserto a gente também vai aprender
que aqui a gente não tem nada, é tudo emprestado. Não tem sentido ficar apegado. Toda essa estrutura a gente vai aprender no deserto. Por quê? Ele é seco, ele é árido. Realmente, uma pessoa indo para um deserto, vamos dizer que ele é tão escaldante e quente, né? E o deserto, ele é sem forma, sem nada. Ele vai ensinar pra gente que a gente pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Porque quem sobreviveu ao deserto, ele não vai ter apego. Porque lá ele não tinha nada. Se eu estou sendo provado num lugar que eu não tenho nada, quando eu tenho tudo, eu não vou ter apego. Vai ser só simplesmente o que me acrescentaram. Eu vou ter essa visão. Porque a minha visão vai ter que amadurecer e crescer. Então eu vou ter que criá-lo assim, para um amadurecimento, para que ele tenha uma estabilidade e para que ele não fracasse. Ele não fique tipo uma criança mimada, que quando eu tiro as coisas dela, ela quer ir embora, ela quer se perder. Ou então, como a gente tem visto muito aí, eu quero me cortar todo. Né? Que a gente tem visto muito isso, eu tenho muitas amigas, e elas têm contado né? Esses fatos, não é nem história, é fatos. Queria que fosse história, mas não, são fatos. E uma pessoa com o emocional dela fraco, ela dana mesmo a se descontrolar e fazer besteira, e botar tudo a perder. Então como é que Deus vai botar uma pessoa dessa na terra prometida, que é preparada com um maná de leite e mel, e que para conquistar a terra prometida teve que ter muita luta. A gente vai ver em Números, depois em Josué, como teve luta para se alcançar essa terra. Como é que Deus vai deixar entrar nessa terra pessoas que não tinham estrutura, pessoas que tudo murmuravam, pessoas que não tinham controle emocional, não tinha como. Deus teve que refazer tudo, né? Deus, ele é tão sábio que quando as pessoas vão questionar acerca daquilo que ele tem para nós, porque a terra prometida é uma promessa, é algo que Deus ele promete. Só que toda promessa, ela gera um processo, ela gera um tempo de aprendizado. O deserto é aquilo que eu falei, é uma escola, e a escola você faz o quê? Você se aprende. Então o deserto é para aprender a lidar com ele, para você ser forte, para você ter estrutura, para você ter bagagem, para você saber onde você quer chegar, para você saber o que você quer da sua vida. Então o deserto, ele é uma escola. É que nem a senhora está falando que você pega um cachorrinho ou qualquer outro tipo de animal, filhote, Verdade. Você vai educá-lo, você vai discipliná-lo, você vai determinar o que ele vai ser. É o que Deus está falando com o povo ali no deserto, diante da terra prometida. Olha, existe uma promessa. A terra é para vocês. Mas vai ser necessário vocês passarem por esse deserto, porque o deserto é necessidade de as pessoas passar, porque eles faz parte do processo, né? Então a missionária está falando bem, colocando bem, que o deserto é um momento de aprendizado e não é momento de murmuração. Não é momento de você querer colocar Deus contra a parede. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não me vê? Não é momento de você fazer assim, isso. Eu vejo, presbítero, que pelo contrário, é um momento de mais estar adorando. Em momentos meus assim de deserto, o Espírito Santo falou para mim assim: quanto maior a luta, maior tem que ser a busca. Ele colocou no meu coração. Porque maior ainda vai ser, é a promessa. Isso para quem dá lugar ao Espírito Santo para ele falar conosco. Quando uma pessoa só visa o trabalho, o que está passando, a luta, só visa a luta, ela passa o quê? Tem aquele conflito. O que é um conflito? De ficar só vendo. Porque quando a gente passa por uma luta, e a gente está passando pelo deserto, é uma luta. Aí a pessoa, se ela for olhar só para o deserto que está passando, muitos caem, muitos não conseguem, muitos não têm estrutura. Porque dá lugar ao que é a sua carne.
Mas muitas das vezes o que está no Espírito Santo, vivendo o Espírito Santo, entendendo realmente que Deus está querendo com ela passa a dar a voz ao que? A Deus, ao Espírito Santo de Deus. E ali ela entende por que ela está passando por aquilo ali e qual será a sua chegada. Porque muitas das vezes, se a gente olhar para lutas, a gente cai. Verdade. Porque a luta é muito grande. Verdade. A gente quando entra na luta, para guerrear, é uma guerra espiritual muito grande. É luta muito grande. E eu, Vontade. eu costumo até dizer, tem hora que eu fico assim até rindo, né? Mas a gente ri que é uma graça tão grande, e eu fico orando, Espírito Santo, se não fosse o Senhor, que acabou uma luta, vem a outra. Desse jeito. E ele falou assim, foi assim com o meu povo, até eles chegarem na terra e eu dar um tempo do descanso. É verdade. Que Josué teve o tempo, né? Verdade. Do descanso, o povo teve. Quando ele chegou lá, a Bíblia fala que eles tiveram o tempo do descanso. E eu fiquei olhando, estudando isso, e o Espírito Santo me revelando que o deserto, realmente, resumindo hoje, ele é para matar a carne. Ele é para que você morra para a carne, para o seu eu, para o ego, para o instinto, e renasça para Cristo. Falei, aleluia, Senhor nunca... E olha que você vive isso, o Espírito Santo te ensina 1000 coisas. E hoje, nessa palavra, ele veio e falou para mim. Ele falou, sabe por que você ouviu minha voz? Porque você morreu. Sabe por que agora eu te atendo quando você fala? Ou então quando você só pensa? Porque tu morreu. O teu eu não existe mais, né? Falei, que coisa linda. Rosa, tu tinha... Porque às vezes é de eu pensar. É coisa assim, de eu pensar quando eu vejo ele tá fazendo. Eu falei, que isso? E às vezes também, foi o que eu tava falando aqui do cachorrinho. Às vezes também eu penso e passo os dias pedindo e ele fica em silêncio. E eu tenho que também aceitar. Não pode murmurar, não pode fazer cara feia, não pode se fechar para a obra. Não, pelo contrário. Tu tem que ir com mais amor, com mais alegria, com mais adoração. Com mais prazer ainda, né? Com mais prazer ainda. Porque o não dele ou é um preparo em mim, ou é um livramento, ou é o tempo dele. Mas Então a gente tem que entender a circunstância. a senhora entrou no ponto exato. A gente precisa entender que, você sabia que o não é pedagógico, né? O não, ele tanto te ensina quanto te livra. Aleluia. Se uma mãe tá vendo, Quanto livramento. se uma mãe tá ali com o seu filho e ela vê que aquele espaço a qual ele vai passar não pode passar, ela vai dizer, não filho, não vai por aí. É um livramento e também um ensinamento. Olha, esse caminho não é bom. E se você for por aqui vai dar certo. Então Deus, ele vai colocar o povo no deserto para ensinar o povo. Porque a Bíblia, ela já começa com não. Só que as pessoas precisam aprender a lidar com o não. E é o tempo da espera. O não é o tempo da espera. Isso aí. É o tempo da espera. E eu fiquei assim olhando e falei, que coisa linda. Quando eu comecei, lá no ano, como eu falei, lá no ano de 2000, a gente começa, né, vai indo, vai engateando, você vai um dia, vai na outra semana, vai indo, né, como diz, né, você tá paquerando. Mas Se você quiser segurar sua mão, pode segurar assim, não, tá? quando você casa com o Senhor, é outra coisa. Enquanto eu só tava ali paquerando, olhando, né, porque quando a gente é jovem, lá com os 17, 16 anos, naquela época, né, que a gente jovem tinha temor a tudo, tinha temor a paz, tinha temor a tudo, né, naquela época. Que hoje eu já tô já com os 40, né, e alguma coisa. Então, quando você tinha lá para os 15 anos, era outra, né, tipo de juventude, tudo, né. Então, eu sei que eu falava, Senhor, eu vou e vejo todo mundo mudar, vejo acontecer com todo mundo, comigo nada. E ali o pastor pregando, o bispo pregando, e assim, a palavra não criava, sabe, raiz. Quando o Espírito Santo começou a botar dentro de mim que eu não tinha que pedir mais nada, só a presença dele, ele falou assim, não vim mais aqui pedir nada não. Eu não, isso ficou na minha cabeça. Sabe por que ficou? Porque marcou. Sim. Por mais que já se passaram mais de 20 anos. Ele não vim mais aqui pedir nada não. Não cai um fio da tua cabeça que eu não saiba. Eu quero ver você comigo, eu quero que você peça a minha presença. Eu quero que você peça a tua transformação.
Porque sem mim nada tu vai poder fazer. Aleluia. Até que eu te dê, você vai perder. E realmente foi mesmo, presbítero. Sabe por quê? Porque eu fui para uma fogueira santa uma vez, eu acho que foi no ano de 2004, e eu peguei uma semana de faxina e tirei meu dízimo e falei, eu vou para a fogueira santa, porque dizem que não me dão emprego, porque eu nunca tive trabalho de carteira assinada e eu sou de menor, mas eu preciso de um emprego. E fui para a fogueira santa. Falei, onde eu bato a carteira, diz que não. Se a fogueira santa funciona, eu vou. E então, aí fiz uma semana de faxina na diretora da escola, na mãe dela, na diretora adjunta, na mãe da diretora adjunta, na bisavó. Eu sei que uma família me acolheu em faxina. E era dezembro, elas ainda deram a roupa dos meus filhos. Eu falei, agora mesmo que eu vou para a fogueira santa. Não vou ter que... Porque criança começa a querer saber, né? Onde foi parar a roupa? Cadê minha roupa? Naquela época, né, há 20 anos atrás, a criança queria roupa de qualquer maneira, né? Hoje em dia, se a gente conversar, até entende, mas a pequenininha assim, vendo os primos tudo arrumado, ainda para me ajudar, para tu ver como é que Deus já estava ali já comigo. Eles ganharam a roupa. Na época eu tinha minha mais velha, que tem 26, e acho que meu menino é o que está com 20, se eu não me engano. Aí pegou, foi. Eu consegui trabalhar para um senador. Esse senador, ele era senador e estava concorrendo a prefeito. A gente trabalhava dia e noite. E ele falou, na época, eu quero os melhores jovens comigo. Aqueles que não dão trabalho, que não tem toda hora tendo que levar para bispo. Aí foi o meu líder do grupo jovem me indicou. Eu sempre era aquela jovem que estava no cantinho e ainda estava passando ainda mais luta. Aí que eu queria ficar quietinha mesmo. Antigamente, quando eu passava a luta, eu queria ficar sozinha. Hoje em dia não. Hoje em dia, quando eu passo a luta, eu quero correr para os pés do Senhor. Eu já sei de onde vem o meu socorro, entendeu? Então tudo isso o Espírito Santo vai amadurecendo a nossa mente. Né? O que eu falo, o deserto ele vai amadurecendo e ensinando. Menina, assim, foi uma bênção. A gente trabalhava dia e noite, ele perdeu, mas ele juntou a gente no palácio lá de Copacabana, acho que é a Copacabana Palace, esses hotel grande que tem em Copacabana, né? Porque ele tinha acesso para entrar em qualquer lugar. Ele fez uma reunião com a gente, ele falou, vou fazer uma oração por vocês. E cada um, eu perdi, mas cada um aqui eu vou dar um emprego. Vai segunda-feira lá na igreja, no departamento. Quando a gente chegou lá, as cartas estavam tudo prontas da indicação dele. Aí eu trabalhei numa das melhores emissoras desse Rio de Janeiro. Do Brasil, né? Porque hoje em dia, né, abaixo da Globo, ela tá, né, por aí em todos os países. E eu te falo mesmo, assim, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro, presbítero, muito, muito, porque eu trabalhava na externa, eu era copeira, tinha que fazer café, e olha que eu não sabia fazer café, porque eu não bebo café. Até isso lá me ensinaram, entendeu? Pra tu ver como é que Deus foi bom comigo. E na externa é gravação na rua. Então, se passar um pássaro, eu tenho que gravar tudo de novo. E naquela época de 2004, se pagava hora extra. Não era banco de hora igual hoje, eu não sei nem como é que tá. Porque já faz 5 anos que eu estou afastada do mercado de trabalho, por questão de saúde. Que eu tive uma trombose em 2019, fiquei entre a vida e a morte, entendeu? No coração. Mas Deus falou que não, eu não iria e eu estou aqui, para a glória de Deus. Aleluia. Então, em tudo ele tem estado comigo e me sustentado. Por isso que eu falo assim, eu sei falar o que é um deserto. E eu sei o que é morrer, entendeu? E eu sei o que é estar morta. Para as pessoas é um deboche, entendeu? Porque na cabeça dele não existe. Você não querer estar na roda dos escarnecedores, você não querer o que o mundo quer, você querer se separar, mas para mim é um gozo na alma. Para nós é uma alegria. É uma alegria. É um privilégio, um prazer poder fazer isso, né? Fazer pra isso. Nossa, as coisas, é como a Bíblia diz, as coisas do Espírito só vai entender quem está no Espírito. Verdade. Entendeu? Verdade. Por isso que eu convido que você venha conhecer o Espírito Santo, deixar e se permitir que ele entre na sua vida, porque ele é maior que todas as pérolas, que o maior tesouro. E é como eu falei, eu ganhei muito dinheiro naquela emissora, porque eu pegava às 6 horas da manhã, eu morava em Brás de Pina, era em Vargem Grande, eu saía de casa 4 horas para conseguir estar lá às 6 horas, e era 10 horas da noite, eu ainda não tinha chegado em casa. Tinha que a van, o carro levar a gente até Madureira, que antigamente tinha uma van Vargem Grande, Madureira.
Aí, quando ela acabava, em Madureira tinha van. Era a época que tinha muita Kombi e van. Uhum. Aí o carro da igreja levava, da emissora, levava até Madureira. Sim. Aí lá pra gente pegar uma condução. Quando chegava no fim do mês, na hora de receber, era tanto dinheiro que eu ficava assim. Entendeu? Você vê como que Deus ele é Pra quem não tinha emprego em lugar nenhum, Ele porque é era de especialista menor nisso. e não tinha experiência na carteira. Ele é especialista e assim, Não. a gente precisa entender isso, que o deserto, ele não é um momento de moradia, é um momento de passagem. Então quando a gente passa pelo deserto, a mesa que está preparada do outro lado, ela é grandiosa, né? Ela é muito grande. Olha só que interessante. A gente vai falar agora sobre a terra, como já falamos sobre a terra prometida. Vou aqui abrir um questionamento para nós, porque nós precisamos, o pessoal que está nos acompanhando, eles vão entender o que era a terra, aonde estava a terra, né? O que tinha na terra, né? Porque Deus ele apresenta a terra e ele fala sobre a terra com o povo. Ele fala, olha, a terra é assim, a terra é assado, vocês chegarão lá e viverão o melhor dessa terra. Então, Deus ele vai falar com o servo dele e vai denomear pessoas, são os 12 espias, que é um de cada tribo, para poder eles espiarem a terra. Isso é interessante, por quê? Porque quando Deus ele determina para que os espias vão espiar a terra, eles já sabiam o que tinham lá, que a terra manava leite e mel, que a terra era boa, produzia, fartura. só que eles não sabiam quem estavam na terra. Então eles precisavam enxergar que a terra que Deus prometeu é boa, mas que para conquistar eles teriam que vencer as adversidades, vencer as lutas. Então aqui eu quero deixar uma pergunta para vocês: como os espias Josué e Caleb descreviam a terra? O que eles falavam sobre a terra? A terra era... Eu quero que vocês deixem Deus usar vocês para as pessoas aqui, porque acho que as pessoas não conseguem entender isso, o tão valioso e tão glorioso que era essa terra que Deus oferecia a eles. Como que era essa terra, missionária? Para as pessoas entenderem isso. Bom, eu olhando a palavra, ontem eu podia ver também que a gente estava aqui num culto maravilhoso, a qual foi falado, né? Foi dado uma palavra, o pastor deu uma palavra ontem baseado e, cara, foi muito profundo. Muito profundo. Então, tipo assim, essa metáfora que transmite uma ideia, que a escolha das ações que estavam ali naquela terra, a qual trazia manava leite e mel e que trazia muita fartura, o ser humano que passa pelo deserto vai achar, pô, cresce logo o olho. Poxa, o auge, poxa, por que eu vou fazer isso? Eu vou botar como se fosse um rico, né? Vou estar totalmente estruturado, vou estar totalmente, não vou precisar de mais nada. Estou estabilizado. Minha vida tá ótima. Mas tudo tem um processo. Tem um Para preço, tudo né? tem um processo. É aí que entra essa questão, porque se a terra é boa, por que Deus envia espia? Eles já sabiam que a terra era boa. Eles já sabiam que a terra manava leite e mel. Mas por que Deus vai falar com Moisés? Ó, Moisés, envia pessoas, um de cada tribo, para espiar a terra, 40 dias. Vá lá, faça isso. Ele pega um de cada tribo. Vocês agora vão espiar a terra. Mas por que Deus faz isso se ele já tinha dito que a terra era boa? Justo. Eles precisavam ver quais seriam as dificuldades que eles teriam que enfrentar para alcançar o que Deus prometeu. Então a missionária já está falando, já está trazendo aos nossos corações, inspirada pelo Espírito Santo,
Isso que eu nem falei da pergunta para a senhora, mas a senhora já está aqui Já foi. abrindo para todos que as dificuldades, elas virão. Olha, eu tenho uma mensagem que fala sobre o dia da aprovação, que é baseado em Eclesiastes. O tema dela é o dia da aprovação, o dia mau. Ele chega para todos os missionários. Ele chega para o rico, ele chega para o pobre, ele chega para o Silvio Santos, ele chega para o Tiago, ele chega para o pastor Edmar. Só que nós temos uma garantia que é Cristo, que vai nos fazer se manter de pé. Então que você possa entender isso. Olha, a terra está lá. A terra de fato mana leite e mel, a terra de fato é fértil, a terra de fato ela produzirá abundantemente, isso é fato. Só que para chegar lá, para você alcançar a terra, para você conquistar a terra, você tem que estar disposto a se sacrificar, a deixar o seu máximo, a se esvaziar, a se esgotar das suas forças e contar com as forças do Espírito Santo. Verdade. Porque é o único que vai te fazer chegar na terra. É o único que vai te preparar para chegar na terra. Porque é o que a missionária Isabel tem dito. Há um preparo de Deus. Você tem que ser deixado se preparar por Deus. Se moldar. Se moldar. Olha só que interessante. A pergunta é: como os espias Josué e Caleb descreviam a terra? Agora eles vão falar assim: como os espias Josué e Caleb descrevem o povo dela. Primeiro eles falam da terra. Depois agora eles vão falar do povo. É isso que é o choque, né? Quando é o líder, né? Isso tudo aqui que eles estão falando, eles ficaram 40 dias. 40 dias. Eles ficaram olhando. Tudo que eles estão falando aqui, todos viram. Todos os 12 espias viram. Mas somente Josué e Caleb teve uma palavra de fé diante de situações que eram para o povo desconfortável. Então a missionária Janaína, a missionária Isabel, fica à vontade. O Josué e Caleb foram o único que creram na promessa. Foi o único que creu na promessa. Então não adianta estar em multidão e muitos não creem. Você tem que estar crendo na promessa. E como eles dois creram na promessa, entendeu? É porque eles botavam, né? É um povo muito forte, é um povo bem numeroso, grande, né? Até gigante tinha naquela terra. Ação de guerra. Eles viram assim um povo bem estruturado para a guerra, né? Pelo que os espias passaram para eles já tinham perdido. Dentro deles, eles já se deram derrotados. Entendeu? É como eu chegar para você e falar assim: ó, a gente amanhã vai herdar na prefeitura tá fazendo inscrição e quem chegar lá meia-noite já só vai dar só 30 senhas, vamos dar exemplo, vai dar 30 senhas. Aí você vai ter direito ao seu emprego próprio, ou então ao apartamento próprio, né? Mas só vai dar 30 senhas. Se tu é de guerra, tu não vai nem pra lá meia-noite. Na hora quando tu chega o comunicado, tu já fica lá. Nem que tu fique pregando na praça. Por isso eu tô falando, quem é de guerra, dá nó em pingo d'água. Porque o Espírito Santo tá com ele. Entendeu? Ele sabe que vai vencer. Ele sabe que ele vai vencer, ele sabe que ele vai pegar nem quem for o número 20. É 30 números, mas ele vai pegar. Ele sabe que esses números, ele sabe que um já é dele. Um já é dele. Independente dos outros 30. Quando ele recebeu a notícia, ele já foi lá para da cidade, para a cidade nova. Vamos dar assim um exemplo. Agora, quem não é de guerra, tá maluco, vai ter mais de 1000 pessoas lá, por que eu vou fazer lá? Casa de uma senha. Casa de uma senha, não é assim? O outro já cheio do Espírito, não. Ah, mas se eu não pegasse o número, eu estou na mão de Deus. Se for de Deus, esse número é meu. Eu vou ter meu negócio próprio, ainda vou ter na minha casa ainda. Nem que eu pegue, eu fique lá pregando para quem estiver na fila, para quem estiver na rua. Se eu não ganhar, eu ganho uma alma lá.
mas eu não vou para lá em vão, eu ainda vou aproveitar essa multidão lá. Isso aí é uma pessoa da fé, cheia do Espírito. No caso de Josué e Caleb. Para tu ver, de 12, só os 2 que creram. Porque ele mesmo disse para o povo, a mão de Deus já não está mais com eles. A mão de Deus está conosco. Só eles 2 creram, como é que pode, né? A minoria. Para tu ver, os 2 creram que a mão de Deus já não estava mais com aquele povo. Mesmo eles sendo grandes, Rapaz, sendo numerosos. demais porque... Entendeu? Eles creram. E se a mão de Deus estiver com a gente, pode ser grande, numeroso, gigante, a gente vai vencer. Não depende de estatura, depende da mão de Deus. Depende, porque Ele é o Criador. Se Ele aprovar, já era. Se Ele aprovar. E você viu, assim, sem querer exportar, presbítero, que isso levou o povo, por essa incredulidade, por essa fraqueza, né, de natureza, e eles serviram ao próprio Cristo, né? Tiveram contato, né, lá com o Pai, né? Pra tu ver, porque naquela época, né, levou eles a voltar, né, pro fim da fila, como dizem, né? Que é a pior coisa, né? Imagina, você tá na frente da porta, a porta vai se abrir e você, por conta das suas escolhas, da sua murmuração, das suas inquietações, você voltar para o final da fila. O senhor falou, eu até senti aqui, isso pesa. Uma pessoa assim, ela é pesada. Você vê como que o peso da influência é tão grande, missionário. Meu Deus. O peso da influência é muito grande. Aleluia. Eles não influenciaram 10 pessoas não, missionário. Eles influenciaram uma nação. Uma nação. Eram muitas pessoas que eles influenciaram negativamente. E hoje estamos diante de algo que é muito produtivo para você, querido. Eu sei que ao decorrer de todas essas lutas, essas caminhadas que você vem enfrentando, inúmeras pessoas já devem ter falado, desiste. Larga de mão. Não ora mais não. Meu Deus. Não vai ter resultado não. Na sua casa? É assim mesmo. Sua casa não tem mais jeito não. Seu filho vai para aquele caminho mesmo. Sua filha? Esquece sua filha. Sua filha não vai querer Deus não. E o poder da influência é tão grande, que as pessoas se esquecem da promessa. Eles se esqueceram da terra. A primeira coisa que aconteceu é que eles se esqueceram de Deus e se esqueceram da terra. E verdade, eles não conseguiremos vencer. Não conseguiremos herdar essa terra, porque lá não dá, Moisés lá tem gigante, Moisés não... E é isso que acontece nos dias atuais. As palavras são tão negativas, são pessoas que são tão negativas, são pessoas que são tão usadas pelo inimigo das nossas almas, em falar para nós que nós não podemos, que nós não chegaremos, que nós não conquistaremos, que nós não alcançaremos. E as pessoas se esquecem dos direitos que nós temos em Cristo. Aleluia. Nós temos direitos. Você não viu em Gênesis 2 que ele fala que ele fez o homem e o abençoou para que vá e domine sobre todas as coisas? Não é? No começo ele já logo deu autoridade ao homem. Tudo que o homem tinha na mão, ele entregou. Ele deu a Satanás e falou, olha, isso aqui foi me dado, mas a partir do momento que o pecado entrou, agora é seu. Então é assim. As pessoas, elas preferem entregar a promessa, porque o povo está entregando, missionário. O povo está falando assim, olha, quando você não acredita naquele que está contigo, ou não confia na promessa, você está falando assim, ó, diabo, realmente não dá para mim. Então nós viemos passar de fé para você, querido. Ei, vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Tem que acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele liberou uma palavra
sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus familiares, Verdade. sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Aleluia. Nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. Glória a Deus. Porque aquele que está contigo é o dono de todas as coisas. Ele manda no céu, ele manda na terra e naquilo que está embaixo da terra. Você precisa acreditar nisso. Glória a Deus. Você precisa reagir diante de tais situações. A terra é sua. A promessa é sua. Não deixe o diabo destruir com aquilo que é seu. Deus já te deu. Levanta, vai para cima. Seja homem forte, valente, corajoso. Porque Deus, Ele fala na tua palavra, Filipenses 4,13, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus ama pessoas fortes. Aleluia. Pessoas de resiliência. Pessoas de resistência. Resista ao dia mal, resista ao deserto, resista à provação, porque o final é de vitória. Glória a Creia Deus. nisso, querido. Porque os espias Josué e Caleb têm certeza que Israel conseguiria, que o povo de Israel conseguiria entrar em Canaã? Qual é a certeza que eles têm diante disso? Porque eles acreditavam nessa promessa. Só eles creram. Ele acreditava na promessa de Deus. Ponto. Não tem mais para onde. Creio e depois duvidar. Não, eles creram na promessa. Então eles não creram hoje e amanhã já estavam, não. Eles creram para todo sempre. Eles foram firmes, né? Firme na fé. É isso aí que você precisa entender. O nosso pastor, ele ministrou ontem sobre Josué e Caleb, em específico mais sobre Josué. E quando Josué ele recebe a promessa, a palavra de Deus diz, não é eu que estou dizendo não, tá? É a palavra de Deus. Você vai lá em Josué, capítulo de número 14, os versos em diante ali do número 11 ao 24, ali você vai ver o que Deus está falando com Josué e Caleb. Diz a Bíblia que em Números ele tem 40 anos. E lá em Josué, quando ele herda a terra, quando ele entra na terra, quando ele recebe a promessa de Deus, Deus fala assim, agora é tua. Primeiro ele recebe uma promessa lá em Números. Deus fala assim, olha, só tu e Caleb desta geração herdará a terra. Enquanto tiveres fôlego de vida, a promessa tem que se cumprir. Se Deus já falou que vai acontecer, esquece. Então, quando ele recebe a promessa, missionário, ele tem 40 anos. Só que quando ele alcança a promessa, olha a diferença, pessoal. Receber é uma coisa. Eu entregar algo para a missionária de Deus é uma coisa. Ela conquistar aquilo que Deus já liberou sobre a vida dela é outra. Só que existe um tempo no meio desse percurso. E sabe qual foi o tempo, missionário? 45 anos. 85 anos. 85 anos. Ele conseguiu. Impressionante. O pastor deve ser spoiler ontem. Pastor nem sabia que a gente ia falar sobre isso. É porque a presença, né, ela já vem, né, coordenando tudo, né? E a gente sente tanta presença dele aqui, que ele chega a mostrar as algemas caindo. Tem pessoas que elas estão aprisionadas na mente por uma palavra que recebeu, né? Naquela época eram os espias que vinham trazer, né, a notícia da terra de como que era. E hoje em dia não precisa nem de espia. Às vezes dentro da casa da gente tem uma palavra negativa, né? Às vezes na escola, na vizinhança, ou até mesmo dentro da igreja. A pessoa está desligada, ela não está ligada no Senhor, ela pode prestar a boca dela, né? Então, quem tem que estar firme somos nós, que já sabemos o que Deus tem para nós
e quem nós somos em Deus. Sim, desse jeito. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Quando ele me chamou, ele já falou quem eu sou nele. E antes dele chegar para um profeta, ele já me falou comigo o que ele quer para mim, o que ele tem comigo. Isso é interessante, sabia? Eu vou ter que... igual uma vez o Espírito Santo falou para mim, Isabel, seja firme. Seja uma mulher de guerra, levanta tua cabeça. E não se deixa abater. E quanto maior a luta, mais você tem que adorar, mais você tem que buscar, mais você tem que servir. Por quê? Quem olha para mim não vai semear no vento, não vai colher no vento. Agora, se você olhar para o vento, você só vai colher mais vento. Tem que olhar para mim, me adorar, me buscar. O amor, ele faz crescer, ele acrescenta e ele abre porta. Ele quebra os agrilhões dos cadeados. Olha só o que o Espírito Santo de Deus traz à nossa... Aí eu estou aqui assim, sentado, e o Senhor mostrando um monte de algemas se quebrando. Eu falei, por quê, Senhor? Ele tem pessoas presas em palavra. Chegaram, engrandeceram o problema, e ela ali, ela se escondeu. E ela ficou e ainda matou os sonhos. Se Davi, a gente, né, saindo de José para Davi. Já pensou se Davi fosse pelos irmãos? Tá fazendo o que aqui? Vai lá pro lugar das ovelhas lá que é teu lugar. O que seria de Davi hoje, né? E o legado, e tudo que o Senhor tinha para ele? Davi continuou lá assim mesmo, deixa que o irmão falar o que eles quiserem. Davi, na realidade, ali, ele aproveitou a oportunidade. Ele falou, agora é minha hora. Já que ninguém quer, eu vou entrar. Já que esse exército aí, que é o exército de Israel, o exército de Deus vivo, não quer entrar na guerra, eu vou aproveitar a oportunidade. Então, a senhora trouxe aí sobre vento, olha o que o Espírito Santo falou comigo, gente. Os discípulos, eles estão sendo assolados pelo vento, pelo mau tempo, porque tudo isso acontece. E Jesus quer exercitar em nós a fé, porque o mau tempo é para exercitar a fé, exercitar a nossa confiança em Deus. Exercitar a nossa confiança em Deus. E quando eles estão olhando para o vento, olhando para a tempestade, ela só vai aumentando. Só aumenta. As provações aumentam, as lutas aumentam, as coisas ruins começam a vir com mais força. Isso. É tipo um abismo puxando o outro, né? Jesus quer exercitar a nossa fé. Enquanto a gente não está exercitando a fé, as coisas vão sobrevindo. Sobrevindo. Só que o interessante é que Jesus está no barco. Aleluia. Nossa, mas Jesus, além de estar no barco, ele ainda está dormindo. Será que nesse barco, será que esse barco que Jesus estava, a água não batia no pé dele, não? Sim, ó, vento. Será que ele não estava sentindo o vento, não? Sim, com certeza. Aleluia. Mas ele Era homem, 100% homem, 100% Deus. Aleluia. Com certeza. Ele estava dormindo e a Bíblia diz que quem acordou ele. A calmaria em meio à tempestade. A calmaria tem que ter em meio à tempestade. Em meio ao deserto, a gente precisa, ó. A missionária falou no início, não sei se você pegou, mas vou te dar a senha de novo. Equilíbrio emocional. A gente tem que buscar muito. Muito. Porque os dias são maus, a gente não sabe o que vem. A gente não Temperança. conhece o amanhã, a gente não conhece o amanhã. Não é? Então a gente tem que buscar muito. Oração. Estar próximo de Deus. Focado em Deus. E assim você vai vencer. Assim as coisas acontecem. Assim as coisas são alcançadas. A missionária aqui falou agora para você que não adianta. Você precisa crer continuamente. Estamos vendo uma geração que é uma geração de poucos sonhos e muitos desejos. Que é desejo, Tiago? Desejo? Eu hoje quero ser eu quero ser empresário, mas amanhã eu quero ser doutor. Aí depois de amanhã eu quero ser quero trabalhar na Colúmbia. É desse jeito. Como que Deus realiza? É como se fosse uma criança, que a gente perguntasse a ela, você quer ser como crescer? Ela fala 10 profissões e cresce aquilo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, não penso de um jeito. Não, nós cristãos, amadurecer na fé é a gente ter a constância.
Ser constante naquilo. Eu creio em Deus e ponto final. Cada dia Eu que creio você nisso que eu estou fazendo, que Deus me colocou para fazer, ponto final. Ponto. E Ser vai- constante E ali. vai dar certo. Deu Pum, tudo certo. Aqui, ó. Creio aqui, ó. Creio. Já deu tudo Já certo. deu tudo Em certo. nome de Jesus. Já deu. Vai ter dificuldade, vai ter percalço. Todos nós passamos por dificuldade. Porque a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições. Então não tem como o ser humano ter aflições, tanto o ímpio quanto o cristão. Só que nós, cristãos, a gente crê e a gente tem fé no Senhor. A gente permanece nele. Mas aqueles que não creem no ímpio, que não tem uma fé pautada em Deus, ela perece. Merece. Então fica essa dica, tá, pessoal? Creia e persista, porque aquele Aleluia, que Deus. te prometeu, ele é fiel para cumprir com aquilo que está proposto para a sua vida. Quem herdou a terra prometida? Esse é um ponto simples, né? Simples. Já até foi falando aqui. Somente Josué e Caleb. Somente Josué e Caleb. E Deus, Deus não é carrasco, tá, pessoal? Não querendo passar um Deus mau aqui, não. Não estou passando isso para ninguém. Nós estamos passando aqui que só herdou a terra aqueles que confiaram. Aqueles que não confiaram, que não acreditaram,